tela, Tawane? Dá sim. Perfeito, obrigado. Bom, então, boa noite oficialmente. O João está conosco aqui na aula, né? E vocês aí pela internet, tá bom? Então, aula híbrida. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-las. Feliz Dia das Mulheres aí para vocês. Sucesso em todos os sentidos, meninas. Obrigado, professor. Emocional, sei lá, emocional, psicológico, físico, por que não, né? Financeiro, em todos. Tá bom? Sucesso aí. Show de bola. Vamos lá. Bom, o que a gente estava falando na aula passada? Nós estávamos falando sobre a liderança servidora. Que liderança é essa? É a liderança voltada para aquele líder que serve os outros, né? Que serve. E a gente até deu vários exemplos, falou, né? Curiosamente, conversou sobre Hitler, falou de Jesus, falou de outras figuras. E aí a gente começou a falar sobre os atributos que um líder servidor deve ter. Então, a gente falou que é importante que ele ame a mudança. É importante que esse líder servidor ame as mudanças. Tem mais? Obviamente, né, o mundo é dinâmico, você precisa amar. Seja veloz, e o líder precisa ser veloz, ser atento, esperto, entendo esperto no bom sentido, tá? Esperto, ágil. Sempre que possível, e que enxergar a necessidade, precisa reposicionar o seu negócio. Eu falei sobre isso na aula passada, tá? Por isso que eu estou passando assim rapidamente, porque a gente já falou, a aula está gravada e tudo mais. Quarto ponto, inspirar e encorajar a sua equipe, no caso, né? E a si mesmo, por que não? Ter uma visão tangível, algo que é alcançável. Não adianta ter uma meta que é impossível. Não, amanhã, no máximo no fim de semana, eu quero ser trilionário. Por exemplo, a gente brincou, né? Impossível, isso não vai acontecer. Não é tangível, não é palpável. A minha equipe não enxerga que consegue alcançar. Não é viável. O que mais? Sexto, rodeie-se de pessoas capacitadas. Não adianta você ter um bom plano, você ter um bom planejamento, metas inteligentes, tangíveis, tem uma visão tangível e tal. Tem tudo certinho, de repente você não tem quem faz acontecer. Você não tem pessoas capacitadas, pessoas habilitadas, isso não é interessante. Não adianta nada, né? É como se você tivesse um carro bom, um carro veloz, mas aí você tem uma pessoa que não é piloto, não sabe dirigir, não sabe pilotar. Não tem sentido. Por isso, a importância de considerarmos cada integrante da equipe. O que mais? Sétimo, esteja conectado, atento, sempre ligado, atualizado. Oitavo ponto, manter os pés no chão. Se você tem os pés no chão, quando você cair, e você vai, provavelmente, em algum momento, né? Faz parte, errar, mas você vai errar pouco, tá bom? Então, pés no chão, sejam realistas. Isso é bem importante. Mais um, questione, fazer perguntas. Fazer perguntas. Legal, né? Por quê? Porque ninguém sabe de tudo. E, às vezes, ao tentar responder uma pergunta, você acaba se tornando referência, vai? Você acaba se descobrindo. Quando eu trabalhava com pesquisa lá na universidade, a universidade é feita de perguntas, questionamentos. Em todos os sentidos, lá você tem muitos pescadores, né? Em todas as áreas são pessoas questionando. Algumas questionam, sei lá, números, outras questionam animais, outras questionam questões químicas, sociais, pessoais, psicológicas, enfim, questionamentos. Porque é por meio do questionamento que você tem condições para averiguar. É o questionamento que desperta o interesse em você, para querer saber uma resposta e por aí vai. Tá? Então, questionar-se é fundamental.
Um líder servidor questiona, pergunta, faz pergunta para si mesmo, lógico, para sua equipe, enfim, né? Para o mundo, entre aspas, são questionamentos, abordagens que ele faz, desperta, que podem despertar uma saída brilhante, né? 10º atributo, 10º elemento, ou 10º ponto, usar a imaginação. Um bom líder confia no seu cérebro. E aí que confia, entendam, confia como aquilo que a gente acabou de falar, né? Tem os pés no chão. Ele sabe que aquilo que ele traçou não é algo intangível, não é algo que não vai acontecer. Se a equipe se dedicar, pode sim acontecer. Então, olha, eu imaginei isso, eu confio no que eu tracei porque eu minuciosamente, de forma cirúrgica, desenhei cada passo dessa operação. Isso vai acontecer. Eu confio. Se todo mundo fizer a sua parte, vai acontecer. Tá? Um líder também acompanha as exigências do seu tempo, deve interagir com as demandas do mercado. É inteligente, no sentido de estamos precisando de mais álcool em gel. Muitas pessoas ficaram bem mais ricas, né? Começaram a produzir também álcool em gel, por exemplo, porque na pandemia a demanda era, até hoje, né? Mas inicialmente, quando a gente não se ouvia falar de vacina nem de nada, a única solução era álcool em gel, lembra? E aí algumas pessoas vendiam de forma errada, né? Mas eu só estou dando um exemplo para vocês, você enxergar uma oportunidade. Algumas pessoas vendiam a R$30, eu cheguei a ver meio litro de álcool em gel a R$30, tá? Por quê? Não vou nem julgar o valor, mas a ideia é a demanda. Ora, as pessoas estão precisando se proteger, higienizar as mãos. Álcool em gel, vou começar a produzir. Percebem? Então, um líder tem que ser inteligente. Acompanhar o movimento. É como se ele e o mercado dançassem, digamos assim, né? Então, quando o mercado vai para um lado, o líder teria que também acompanhar. É uma dança, é um passo. Há uma sincronia entre o líder e o mercado, porque senão não adianta nada ter uma boa equipe, ter um bom planejamento, um bom produto, um bom serviço, se não servir para o planeta, né? Para o mercado. As pessoas é que garantem o sucesso do nosso trabalho. É elas quem compram os nossos produtos, os nossos serviços e tudo mais. Então, meninos, essa é a ideia de um líder servidor. É alguém que serve, tá bom? É alguém que se preocupa, a gente até brincou, né, com serviço mútuo, digamos assim, que desperta isso nos seus integrantes, os integrantes da equipe. Mostrando que, sim, é possível juntos, a gente consegue. Certo? Então, esses foram 10 atributos da liderança servidora. Ok? Agora a gente vai passar para a aula de hoje. A gente vai falar sobre um assunto não menos importante. Um líder de sucesso, um líder servidor, necessariamente tem que observar esse ponto aqui da aula de hoje, se ele quiser ter sucesso. Invariavelmente, não tem como ele fugir disso, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação e qual seria a importância da comunicação para o mercado, para o líder, para a sua equipe e por aí vai. Lógico, tudo que a gente faz envolve comunicação. Você queira ou não, né? E aí, lembrando, né, gente, a comunicação, ela não acontece só de forma verbal. A comunicação não é só quando eu falo. Agora, isso é uma comunicação verbal, estou falando. Mas, se eu fizer gestos, isso é um outro tipo de comunicação. É a comunicação não verbal. É aquela em que não há a verbalização. Você não fala. Você, por meio dos gestos, se expressa e uma outra pessoa, que é o receptor, a gente vai ver os elementos daqui a pouco, e o receptor entende a sua mensagem. Então, se eu fizer isso aqui, ó, significa o quê? Din-din, dinheiro, grana, né? Por exemplo, se eu fizer isso, silêncio. Percebe? O corpo também fala. O corpo também se expressa. E essa linguagem é chamada de linguagem não verbal
porque a gente não verbaliza, não fala, não há palavras nesse tipo de comunicação. Então, você tem a linguagem verbal, onde tem a presença de palavras, a linguagem não verbal, onde não há presença de palavras, mas sim de gestos. Então, o nosso corpo fala. Tem até uma expressão que é mais ou menos assim, quando a boca se cala, o corpo fala. Ou seja, o que significa que se você muitas vezes não fala, não falei que eu senti nojo, não falei nada, mas muitas vezes a sua expressão de nojo pode ter falado por você, percebe? E aí alguém notou que você ficou com nojo, por exemplo. Então vamos lá. Verbal, não verbal, e há um outro tipo de comunicação, não menos importante, que é essa comunicação aqui, ó. Tá aqui no slide, ó. É a comunicação escrita. Deixa eu colocar. Aí, ó. Ó, vocês sabem o que é o Wellington Lucas, sabem que a comunicação, sabem que esse projeto controles é uma forma de você comunicar, passar uma mensagem, dizer algo a alguém. Isso é fundamental. No trabalho a gente precisa disso, tá, gente? Bom, vamos lá. Então, na aula passada a gente falou sobre a liderança servidora, né? Eu já fiz um resuminho. Mas eu gostaria de frisar algo. Um líder servidor, assim como a gente, assim como você, como eu, sempre vai fazer escolhas. Pode usar a liderança servidora para algo negativo, vai, para algo positivo. A gente conversou sobre Hitler, por exemplo, não usou a liderança servidora para o bem. Ao contrário, né? Fez mal para muitas pessoas. Mas era um líder servidor porque ele se entregava. E se vocês observarem, muitos daqueles atributos, se não todos, Hitler tinha, adotava no seu comportamento, no seu dia a dia, na sua dinâmica, né? E por aí vai, tá? E ele conseguiu, então, como resultado, lembra que um líder servidor desperta esse espírito de servidão mútua. Tem até essa expressão na aula. Eu falei, ó, não entendam mal e tal. Mas a ideia é que esse líder servidor consiga despertar esse espírito de servidão, entendo no bom sentido, nos seus integrantes da equipe. Percebem? Então, agora não só o líder é servidor, mas todos os integrantes também servem. Servem o quê? A si mesmos e também a operação, servem ao líder, a empresa e tudo mais. É muito mais fácil, tá, gente? Você ter pessoas engajadas, pessoas comprometidas, que gostam de fazer o que fazem, que enxergam um propósito, que estão ligadas, atentas, que são capacitadas, que têm habilidades para isso. Obviamente, o resultado vai ser positivo. Entenda o resultado positivo como atingir a meta, né? Isso é resultado positivo. No caso do Hitler, não foi nada positivo, né? Humanamente falando, não, matou muitas pessoas e tal, mas ele conseguiu, infelizmente, atingir muitas das suas metas, tá bom? Mostrando que, sim, uma equipe alinhada e com seu espírito de servidão mútua ativo, pegando fogo, né, em chamas, é possível, sim, atingir objetivos e metas, tá? Mas isso parte do líder. É a liderança servidora quem vai inspirar nos demais membros colaboradores da equipe. Vamos lá, esse foi um resuminho da aula passada. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de comunicação. E que processo é esse? Por que aqui a gente chama de processo, né? Quais são os elementos? Sim, existem elementos da comunicação e esses elementos são importantíssimos. E a gente também vai passar algumas dicas para a comunicação. Acho que vocês vão gostar bastante, certo? Vamos lá. Vou tirar a blusa aqui. Bom, inicialmente,
comunicação envolve diversos fatores. E aí a gente tem que entender esses diversos fatores como a soma, o resultado de fatores que estão presentes na nossa fala, mas não só. Então, você tem aí a fala mais a expressão corporal. Toda vez que você se comunica, as pessoas, os receptores, ou seja, as pessoas que recebem a sua mensagem, observam o seu corpo e a sua fala. Em alguns momentos, você pode se contradizer. Você pode falar que está amando, nossa, que legal, amei, eu gostei. Olha, eu gostei demais do seu presente, né? Isso, às vezes já aconteceu com você. Nossa, que presente legal, tal, eu amei esse presente. E aí a cara da pessoa tá tipo, ah, velho, nada a ver esse presente aqui. Ou, às vezes, cara de nojo, dependendo da situação, de raiva, mas se tanta coisa para me dar, foi me dar logo esse presente. Cara de reprovação, a boca, que é a fala, está dizendo algo, mas a expressão corporal contradiz. Percebem? Então, a comunicação é isso, é o casamento. A comunicação assertiva, a comunicação ideal, passa também por isso, por você ter o seu corpo falando algo e a sua boca confirmando, e vice-versa. Se não há essa confirmação, esse casamento, essa associação entre esses dois pontos, fala mais expressão corporal, né? Você não tem uma comunicação assertiva. Necessariamente tem que ter casamento desses dois pontos. O que mais? É na comunicação, ou por meio dela, que você partilha informações. Que você partilha, que vem de compartilhar, vem de dividir em partes, fazer com que outras pessoas saibam de algo. É isso, tá? Você dividir informações, você passar para frente. Aqui tem informação, mas tem experiências também, tem ideias. Mas a ideia é você passar algo a alguém. E as pessoas, obviamente, têm que entender o que você está falando, porque senão não é uma comunicação assertiva, né? Não é uma comunicação que vai ter sucesso, tá bom? O que mais? Olha lá, que dica. Olha que legal isso aqui, que curioso, né? Envolve os sentidos. Toque, carinho, muitas vezes o silêncio também fala. Eu acabei, né, de falar para vocês que não só a boca fala, né? O silêncio também. Muitas vezes até fala mais do que palavras em alguns casos, mostrando que a comunicação está repleta também desses itens que fogem do verbal, né? Da verbalização e tudo mais. Então, quando você acaricia alguém, quando você oferece carinho a alguém, você faz carinho, né? Quando você toca alguém, fala bastante. Então, eu amo você. Isso é uma coisa. Mas, você me ama, mas se a gente não anda de mão dadas, você sabe que eu gosto. E aí, no outro dia, você começa, por exemplo, a andar de mãos dadas com a pessoa, isso fala bastante. Olha, caramba, falou que me ama e agora está de mãos dadas. Ele não vê sentido nisso, ou ela. Mas, por minha causa, está andando de mãos dadas comigo na rua. Confirma, entendem? Tem a ver com sentidos também. Não é só questões relacionadas ao físico. Mas os nossos sentimentos também estão presentes na comunicação. O que mais? Carinho, excelência, esses itens eu já falei para vocês. Dificuldade de comunicação também estão presentes. Por exemplo, em algumas situações voltadas para incapacidades, dificuldades ou limitações das pessoas. Alguém que sofre um AVC, acidente vascular cerebral, que é quando você tem uma artéria, uma veia aqui do cérebro, que se rompe. Ou se rompe ou entope. Se rompe é um tipo de AVC, se entope é um outro tipo. Mas qual que é a ideia aqui? Ou você vai ter uma hemorragia cerebral, seu cérebro vai ficar saindo sangue, porque uma artéria se rompeu, ou... Oi? Tipo isso, exatamente. Ou tem
fica vazando sangue, hemorragia, ou falta, porque você teve algo entupindo. Você entupiu ou obstruiu a artéria, não passa sangue. Não passa sangue, a área que vem depois disso vai sofrer as consequências, porque o sangue é fundamental, né? É o sangue que encarrega nutrientes, oxigênio, por aí vai. Então, pessoas que têm AVC, dependendo do tipo de AVC, tendem a ter problemas com a fala. Por quê? Porque o AVC dificulta ou pode, não é uma regra, mas normalmente dificulta a comunicação. A pessoa fica com mais dificuldade de falar, não só verbalmente, mas também a expressão corporal, vamos chamar assim. Olha, não consegue mais, muitas vezes, ter os movimentos perfeitos. Tem que fazer fisioterapia para voltar a fazer os movimentos e tudo mais. Então, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, e até escrita, por que não, são prejudicados por conta de um AVC. Demência. Demência, existem vários tipos de demência, mas a mais famosa é Alzheimer. Disparado. E a mais letal também, né? Mata mais pessoas, enfim. Alzheimer. É uma demência também. Você tem um comprometimento da cognição. O que é a cognição? Vai, rapidinho, ó. Cognição envolve raciocínio lógico, linguagem, memória, atenção, concentração, orientação espacial, orientação temporal, enfim. Vários itens compõem a cognição. Sem esses itens, você não consegue se comunicar. Você precisa de linguagem para conversar. Precisa de memória. Porque senão você não vai lembrar o que é isso. Eu não sei o nome disso. Isso é um controle remoto. Precisa de memória. Porque eu sei que é controle, porque eu ativei a minha memória e associei que é um controle remoto. O que mais? Orientação espacial. Onde é que você está? Como é que chama a cidade? Enfim, a cognição tem vários elementos. Em uma demência, você tem um comprometimento desse elemento. Por isso que alguém com Alzheimer, em algum momento, não vai falar mais. O comprometimento cognitivo afetou a linguagem, que é um pezinho da cognição. Por que não fala? Porque o cérebro foi sendo prejudicado, sofrendo prejuízos, foi sendo, entre aspas, desligado, que essa doença avança, né? Uma doença que vai deteriorando, que vai avançando e não tem cura. No caso do Alzheimer, por exemplo. Não consegue falar mais. No final do Alzheimer, normalmente essas pessoas apresentam uma expressão que a gente chama de mutismo. Ficam mudas. Ficam em cima da cama, né? Ficam acamadas, não andam, não falam, não fazem nada. Consequência do comprometimento cognitivo. Percebe? Então, sim, com toda certeza, problemas de saúde, como a demência, como o AVC, podem dificultar a comunicação. O que mais? Erros na alfabetização. É lógico, podem dificultar. Principalmente na comunicação verbal e escrita. Faz sentido? Faz. Se alguém tem erros na alfabetização, se alguém, sei lá, não frequentou a escola de direito, não concluiu o ensino médio, fundamental, provavelmente essa pessoa terá problemas de escrita. Em tese, uma pessoa que concluiu o médio consegue ou tem mais habilidade para escrever melhor do que uma pessoa que não terminou o fundamental, por exemplo. Por quê? Erros na alfabetização, teve prejuízos na alfabetização. Então, a escrita fica prejudicada. Por exemplo, não consegue escrever as palavras direito. Tem um vocabulário muito simples. O vocabulário não é rico em palavras. Não sabe ler direito. Normalmente, quando a gente lê, a gente tem mais acesso a um vocabulário mais vasto, né? Cheio de palavras e tudo mais. Mas ele teve dificuldade na alfabetização, não sabe ler direito, não sabe escrever. Pode ser. Se não sabe ler, não sabe escrever, muitas vezes não sabe nem falar. Então, se a gente fala estupefato, talvez essa pessoa não saiba o que significa. Como é que a gente sabe? Porque leu, teve acesso e tudo mais. Então, a alfabetização também pode ser um fator que vai oferecer dificuldade. Perceba uma palavra aqui, ó. Dificuldade, não é impossibilidade. Olha, é bem mais difícil alguém entender o que é estupefato se essa pessoa não tem conhecimento e tudo mais, tá bom? Então, situações assim podem dificultar uma doença,
algum tipo de, por exemplo, comprometimento intelectual, alguém que é deficiente intelectual. Antigamente, se usavam os termos pejorativos débil mental, retardado, coisa do tipo. Essa pessoa vai ter mais dificuldade por conta da doença e tudo mais, tá bom? Resumindo, uma boa comunicação auxilia, apoia, dá suporte na interação e contribui para uma confiança. Confiança entre quem? Entre as partes que se falam, entre as partes que se comunicam. Faz sentido? Percebe? Há uma confiança. Olha, cara, eu confio mais no fulano porque eu sinto que o que ele fala tem sentido. Parece ser verdade. Já fala assim comigo tem um tempo. A gente consegue se comunicar e ter uma boa comunicação. Existem elementos existentes da comunicação, que a gente chama de elementos da comunicação, né? Vou falar aqui alguns, tem outros, mas esses são os principais. Antes, vamos ver essa figurinha aqui, ó. Olha que coisa louca, que você tem dois pinguins, perdão. Aí tem um fala assim, fala, o que foi? Tô rachando de rir aqui, professor. Você viu aí? Você viu? Ah, nada. Aí o outro fica assim, o que você tá falando? Tipo, eu tô dentro da água, eu vou nadar por quê? Tipo, nada, né? Não é nada. Aí o outro, nada. Aí ele dá um grito, nada. Aí já era, né? Aí vem uma orca. Então, aí eu vou falar isso, justamente isso. Exatamente. Aí ele fecha com burro. Mas, na verdade, o que aconteceu? Nada pode ter dois significados. Isso, corre, vem a orca, tipo, foge daí que tem uma orca vindo. Ela vai te comer, sei lá, erros na comunicação. Por isso que a gente vai falar dos elementos. Você tem essa comunicação, lógico que não foi assertiva, né? Virou comida da orca, tá bom? Então, é importante a gente entender. Isso acontece também com a gente. Mas, lógico, isso aí foi algo irônico, né? Isso é uma brincadeira e tal. Mas, no nosso dia a dia, muitas vezes também isso acontece. Então, às vezes a gente é objetivo demais, onde deveria ser mais detalhista. E às vezes a gente fala demais, é muito detalhista, onde deveria ser mais objetivo. É um exercício, tá, gente? Ninguém é um mestre, ultra especialista, a ponto de não falhar em comunicação. Lógico, tem gente que estuda, que trabalha com isso, falam melhor, mas você pode questionar as pessoas que elas sempre vão relatar que falham também na comunicação. Mesmo sendo especialistas. Isso ainda são humanas, né? Tá bom? Bom, vamos falar sobre alguns elementos da comunicação. Primeiro, emissor. Esse cara aqui, ó. Vamos considerar os... Emitindo. É quem emite. Emissor é quem fala. Quem transmite. Quem passa a mensagem, tá? Emissor, então, é quem... você pensar em emissora. Então, existem várias emissoras famosas de televisão. O que elas fazem? Passam a mensagem. É essa a ideia, tá? Então, o emissor é quem fala, quem emite, quem passa, quem transmite algo. Que algo é esse? Mensagem. O que é uma mensagem? É uma informação, é um recado, é algo que o emissor quer passar, lembra, compartilhar, dividir com alguém. Quem é esse alguém? É o receptor, é quem recebe. Eu falo com o João, eu emito uma mensagem a ele. Que mensagem é essa? Aí não sei, né? Vai depender, sei lá. Falo algo a ele e ele recebe. Esse é o receptor, tá? Então, aqui a gente viu três importantes elementos. Quem fala ou quem emite. O que emite, que no caso aqui é a mensagem, né? O recado, você quer compartilhar, dividir. E o receptor é quem recebe, quem capta essa mensagem. Parece bonito, parece interessante, parece show. Mas o que acontece? Muitas vezes você tem a presença ruído. Ou algo que vai dificultar, que vai limitar, de alguma forma, essa mensagem. Não vai ser interessante, né?
Isso vai dificultar. Então, o ruído é tudo que limita ou dificulta a mensagem, perdão, ser bem transmitida, tá bom? O receptor receber, pegar essa mensagem de forma correta. O que mais? Normalmente, o receptor, se essa mensagem for feita de forma correta, tende a dar um feedback, tende a devolver, certo? Tá terminando. Oh, por exemplo, essa mensagem, né? Falta pouco. Se o receptor pode dar, e às vezes dá, e normalmente dá, em retorno para o emissor. Então, é sempre uma via de mão dupla, né, gente? Eu falo, vocês escutam, né, vocês devolvem para mim, aí eu sou o receptor, e a gente vai sempre trocando. E o código, de uma forma simples, é o meio que você vai utilizar para falar. Bom, com sentimentos e por aí vai. Exemplos de ruídos presentes na comunicação. Ah lá, faz sentido, né? Se eu converso em um ambiente barulhento, provavelmente nem todo mundo vai me ouvir. E se ouvir, acho que não vai ouvir bem. Usar termos técnicos. Então, às vezes você está conversando com alguém que é mais simples nesse sentido, tá? Não tem tanto conhecimento, não há necessidade de você usar palavras difíceis, muito cultas, não há necessidade, tá? Então, isso pode ser uma barreira. A sua mensagem provavelmente não vai ser bem recebida. As pessoas não vão entender e aí não vão fazer o que você pediu. Muita atenção. Falar sem olhar para a pessoa. Lógico, você tem uma multidão, uma coisa, né? Mas está só você e o outro conversando. Se você fala sem olhar para ela, isso pode ser também, pode oferecer um certo ruído, porque a pessoa pode achar, por exemplo, que você não está oferecendo, você não está dando o valor que ela merece, que é atenção, e ela não vai sentir firmeza em você, não vai sentir credibilidade e tudo mais. Tá? O que mais? Não permitir que o outro pergunte. Lógico, eu disse para vocês, em algum momento o receptor se torna o emissor. É uma via de mão dupla, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Mas se o outro não pergunta, se ele não tem essa possibilidade de abertura, vai ser ruído, vai dificultar, vai limitar a sua comunicação, a mensagem que você quer passar, vai acontecer, isso não vai ser legal. Tá bom? O que mais? Mais um ponto importante. Não ouvir o que a pessoa tem a dizer. A pessoa, né? O que o outro tem a dizer? Pode ser difícil porque você não... Assim você não vai dar abertura, não dando abertura, ninguém vai querer conversar com você. Isso é difícil, tá? Normalmente, a maioria das pessoas só querem falar. Na hora de ouvir, se desviam, não ficam abertas, são resistentes, e aí, muitas vezes, bons comunicadores costumam ser bons ouvintes também, tá? É importante que você aprenda a ouvir. E aqui, mais uma dica, você achar que sabe mais. Pode ser um ruído também. E né? Você não sabe mais que o outro, isso é um fato. Sempre vai ter alguém que, sei lá, que manja mais que alguém, ou pelo menos alguém que pode contribuir com o nosso conhecimento. De alguma forma. Isso é um fato. Você não é a detentora, eu não sou o detentor do conhecimento, né? Existem outras pessoas no planeta, e essas pessoas podem, com toda certeza, nos ajudar de alguma forma. Beleza? Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa comunicação, entretanto, mais dentro, mais né? Olhando mais para a dinâmica de empresas. A gente falou que a comunicação é você ser assertivo, você conseguir transmitir uma mensagem de forma que o receptor
capte essa mensagem sem ruídos. Olha, eu falei que essa régua é vermelha, a régua é vermelha, o João entendeu, enfim. Conseguiu captar, entender a mensagem? Certo, perfeito. Essa comunicação precisa ser assertiva também, lógico, na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional é fundamental. Comunicação verbal. Às vezes você manja da comunicação verbal, né? Você fala bem, mas o seu corpo mostra outra coisa, entende? Então, a gente vai conversar. E na empresa não é diferente. A escrita é fundamental. Você vai ter que mandar e-mail, por exemplo. A verbal, então, você vai ter que falar. Você não vai trabalhar necessariamente numa sala fechada e sozinho. Não, acho que não. E, com certeza, a corporal, essa linguagem não verbal também você vai utilizar. E é tão importante quanto as outras duas. Então, é justamente por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação em empresas. Certo? E aí, só para fechar, para a gente já terminei. E para lembrar, né, gente? Um líder, servidor, precisa ter uma boa comunicação. Depois vocês, quando puderem, vocês observarem, por exemplo, quando o Victor falava, a forma que ele expressava, o corpo dele. Não o tom também e tal, mas presta atenção no corpo. A forma que ele falava, de forma não verbal, né? Casava. Então, a voz dele, o tom, tudo mais, casava com o corpo. E aí, incendiava, digamos assim, seus seguidores. Tacava fogo, né? O pessoal passava uma imagem de energia, de vibração. Isso despertava o espírito de servidão mútua dos outros integrantes ali do grupo dele, né? Infelizmente. Tá? Então, prestem atenção, essa comunicação vai, na aula que vem, ser colocada nas empresas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu saber uma coisa aqui. Patrícia. Sou péssimo em disfarçar quando não gosto. A fisionomia muda na... Patrícia, isso é uma dificuldade mesmo, tá? A gente tem dificuldade mesmo de disfarçar. Então é isso, olha. Eu amei, professor, eu amei, sei lá. Nossa, e aí, você gostou da prova? Fiz a prova com tanto carinho, tentei passar uma prova facinho. Nossa, não, Fernanda, poxa, eu amei a prova. Aí, sei lá, a cara dela tá tipo, por nada. Chata, pesada, sei lá. O meu olhar me condena. Eu imagino. A máscara não me ajuda. O que não ajuda? A máscara não me ajuda. A máscara, né? Ela realça mais aquilo que me destaca, que é os olhos. É difícil, gente. É brincadeira, não. Mas é isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E não adianta, mas eu falei tão bem, mas seu corpo mostrou outra coisa, ninguém vai dar crédito, tá bom, gente? Bom, beleza. A gente se fala na aula que vem. Eu espero que vocês fiquem pensando e raciocinando nisso, refletindo, né? É fundamental para a gente poder linkar com a aula que vem, tá bom? Ligar. Obrigado, meninas. Um beijo. Boa noite. Que vem. Boa noite, professor. Obrigado vocês. Alguma dúvida? Boa noite. Não. Perfeito. Então, show. Boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Valeu, tchau.